Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre a contabilização de um movimento no ADM Membros. Olha, não se preocupe com alguns termos assim mais técnicos, na verdade o raciocínio é bem simples. Mas antes da gente avançar, eu quero falar com você sobre 4 assuntos que envolvem a contabilização. Vamos entrar aqui na tesouraria e vamos aqui em cadastros, plano de contas. Esse plano de contas é uma lista de nome de despesas e nome de receitas. Então, por exemplo, quando você for lançar uma receita e você quiser dizer qual a origem dessa receita, você vai dizer se é dízimo, se é uma oferta, se é uma oferta para missões. O plano de contas no que se refere à receita, ele é bem simples. Tá? As despesas têm um pouco mais de quantidade de despesas, mas também com a mesma simplicidade de lançamento. É uma despesa, por exemplo, de água, esgoto, é um IPTU, é uma despesa de aluguel, é uma despesa de, por exemplo, de energia elétrica. Ou seja, você vai, na hora de fazer um movimento para crédito ou para débito, precisar usar alguma dessas contas do plano de contas. A grande vantagem de você utilizar o plano de contas é que você vai conseguir somar essas despesas depois, ou essas receitas, pelas contas específicas. Então, de repente, você teve 50 mil de despesas e você vai conseguir saber exatamente, acumulado por conta, quais os valores de cada uma dessas contas. Um outro ponto também que envolve a contabilização de movimento tem a ver com a competência. A competência, ela funciona de uma maneira muito simples. Você vai sempre raciocinar assim: essa despesa ou essa receita se refere a que mês? Então, um exemplo muito comum que a gente dá é o exemplo da conta de energia. Às vezes a conta de energia chega para você lá pelo dia 5 do mês seguinte, mas ela faz referência ao mês anterior. Então, vamos supor que chegasse para mim agora dia 5 de abril. Chegasse dia 5 de abril aqui. Mas eu sei, eu vou lançar no dia 5 de abril, mas eu vou dizer que a competência dessa conta é do mês do mês anterior, que é o mês de março. Ok? A competência é só essa distribuição para o mês em que a despesa ou a receita se refere de maneira mais objetiva. Uma outra questão também que você pode usar na contabilização tem a ver com os centros de resultado. Quando você instala o programa, você já vai com um conjunto de centros de resultado aqui que a gente envia para vocês por uma experiência que a gente já tem com algumas igrejas. E também pela igreja de referência no nosso projeto piloto, que utiliza também esse centro de resultado. Você pode facilmente estar acrescentando aqui novos centros de resultado, não tem problema nenhum. Assim como também no plano de contas, você pode estar acrescentando também. Eu acabei não mostrando lá, mas eu vou voltar para você ver. De repente você tem aqui uma despesa que a gente não pensou nela, você vai clicar em adicionar, criar uma conta, dizer o nome dessa despesa e pronto, já está feito mais criado na sua lista de despesas mais uma conta. Mas voltando aqui para o centro de resultado, o centro de resultado vai funcionar assim. Em relação às receitas, deixa eu aumentar aqui a visão. É sugerido você sempre usar um geral. Então, assim, a receita entrou no centro de resultado geral. Quando se refere às despesas, é mais comum você trabalhar assim, essa despesa, um investimento da igreja, por exemplo, comprou as revistas da EBD, Ministério da Educação Cristã, vai trabalhar com alguma despesa voltada para os pequenos grupos ou para a célula, geralmente é do Ministério de Comunhão. Você vai fazer algum pagamento de aluguel de congregação, você entende que é evangelismo. Ou então você tem alguma despesa que você tem compromisso com algum missionário, missões. Despesas do dia a dia voltado para a própria administração da igreja, como materiais de escritório e outros materiais que você utiliza ali no dia a dia da própria administração da igreja.
alguma coisa voltada para assistência social, ou seja, você na hora de fazer a despesa, você vai ter sempre essa visão da onde é. Sendo que aos poucos você vai amadurecendo essa visão e depois você pode voltar em alguns casos e refazer e editar. Bem, uma outra questão também importante são as igrejas. Então eu vou vir aqui em minhas igrejas para te mostrar. Eu tenho aqui igreja demonstração e tenho aqui uma congregação. Então, tanto na minha receita como na minha despesa, de repente eu estou registrando aqui na sede a receita que vai vir da congregação. Então, eu posso colocar receita como congregação. Ou então é um dízimo dos membros da igreja sede. Então, eu posso especificar que é a igreja sede, que no caso é a igreja demonstração. Então, esses 4 pontos que eu estou te falando aqui agora, você vai ter que utilizar eles aqui. Ó. Quando você vier aqui em novo movimento e você for preencher alguns dados que depois eu vou explicar melhor, mas eu estou falando dessa aba aqui. Ó. Então, vamos supor que eu vou lançar aqui um dízimo. Eu vou vir aqui em dízimo. Esse dízimo é desse mês, a competência, valor R$1.000. Eu posso, de repente, eu fiz a tesouraria, contei todo o valor e estou somando aí. Bem, esse dízimo veio é da igreja principal. Qual o centro de resultado? Eu vou colocar como geral. De repente, se foi um dízimo que é da congregação, de repente aqui congregação, e eu utilizo também a despesa dela como Ministério de Evangelismo e Missões, eu também posso fazer isso. Então, estou recebendo aqui uma receita de uma congregação que eu vou também apropriar para o Ministério de Evangelismo e Missões. Bem, aqui, esse processo que eu falei aqui da receita, ele é mais simples. Vamos agora para uma despesa. Eu vou excluir aqui uma despesa, vamos supor que é uma despesa de energia, tá? Energia elétrica. Eu vou dizer aqui de qual mês que se refere, de repente é do mês passado, ó. Eu não tenho aqui a competência do mês passado. Eu vou sair aqui um pouquinho, vou vir aqui em tesouraria, cadastro, competências, ó. E vou vir aqui adicionar uma competência. Eu vou vir logo aqui cadastrar do mês de janeiro de 2018. Vou adicionar. Vou também adicionar também do mês de fevereiro. Porque eu posso, de repente, ter que lançar despesas para trás. E vou lançar para o futuro, de abril. Pronto, eu adicionei as competências que eu gostaria. E eu agora tenho aí todas as competências listadas aí. Vou voltar novamente agora aqui no novo movimento. E vou contabilizar. Então, vou contabilizar aqui energia elétrica, que compete ao mês 2, no valor de R$850. Ok? Adicionei. E vou dizer que essa despesa é aqui da sede. E que o centro de resultado que eu vou colocar ela é o Ministério de Administração, por exemplo. Porque são despesas que são voltadas para a administração da igreja. Mas também posso usar, se for mais conveniente para mim, o geral. Ou seja, assim como as minhas receitas entram no geral, eu também posso apropriar as minhas despesas gerais, né, nesse centro de custo chamado geral. E vai depender muito de como você, depois vendo os resultados e os relatórios, como que você vai perceber esses números no seu processo de tomada de decisão. Então, do ponto de vista prático, é só isso. Você vai utilizar uma conta contábil, que é simplesmente o nome da despesa, jogar uma competência. Se você não quiser utilizar a competência de maneira efetiva, você quiser, por enquanto, deixar as coisas amadurecendo, a competência entra automaticamente no mês que você está. Então, você pode, de repente, não utilizar a competência. Se você também não quer utilizar a igreja e nem o centro de resultado, é só você não preencher. Sendo que, quando você for tirar os relatórios gerenciais, vai aparecer, por igreja, vai aparecer igreja não definido, centro de resultado não definido. Então, assim, o enriquecimento dessas informações vai depender muito do seu trabalho em estar preenchendo esses campos. Bem, essa é uma visão geral da contabilização de movimento no ADM Membros. Até a próxima!